galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira, junto com Juliano Tagliati, no canal JG Comics, trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto, galera, muito bacana, que é sobre brincadeiras aí no nosso tempo, né, de criança, eu e o Juliano, como é que era a brincadeira na nossa rua. Mas primeiro, deixa eu falar um oi aqui com meu amigo, meu compadre. E aí, Juliano, beleza? Beleza, compadre. Beleza, Gustavo. Show de bola. Bom, galera, vou começar aqui falando um pouquinho, depois vou passar para o Juliano. Eu lembro das brincadeiras, né, que eu fazia, assim, por exemplo, quando eu era pequeno, bem, digamos assim, com meus 5, 6 anos, uma das brincadeiras que eu comecei, assim, fazer mais era brincar com bonequinho, né, com robozinho. E aí, claro, né, eu não tinha muitos brinquedos, mas o que eu tinha, eu usava a imaginação. Eu criava, pegava sacolinha de supermercado, cortava uns quadradinhos e fazia tipo uns paraquedas. Porque da onde que eu tirei isso? Né, do Comandos em Ação. Eu vi o desenho dos Comandos em Ação deles pulando, e eu tinha um Comandos em Ação, né? Aí eu falei, vou fazer isso. E aí fiz, né, pegava barbante, amarrava no bonequinho, saltava, né, de uma altura. Eu tinha um bonequinho do He-Man e outro do Esqueleto, e aí eu construía lá um castelo de Grayskull com uma caixa de papelão. E tinha um boneco do He-Man, cara? Aquele boneco grande do He-Man? Tinha. Que isso, né? O meu sonho de infância era ter um boneco do He-Man, pô. Eu acho que eu tinha um bonequinho do He-Man que era um bonequinho ridículo. Não, eu tinha aquele grande. Olha, eu vou te falar um negócio, você não vai acreditar. Eu tinha um boneco da... Você lembra do Jiraiya, da série Jiraiya, né? Você lembra um ninja, ele tinha uma túnica azul clara? Ah, rapaz, é lógico que eu lembro do Jiraiya, mas eram muitos ninjas que o Jiraiya enfrentou, né? Então, eu tinha aquele ninja, cara. Que, na verdade, eu acho que ele começa como um anti-herói na série e depois ele vai ajudando o Jiraiya mais pra frente. Eu tinha aquele ninja, tinha um tanque do Jiraiya, e aí, né, eu botava eles pra lutar contra o He-Man e o Esqueleto. Fazia uma mistureira, era... O crossover era bom pra caramba, pô. He-Man, era muito legal, ué. Pô, aí, quando eu ganhei meu primeiro Transformer, que era um robozinho que virava um planador branco, cara, eu falo disso, me dá até vontade de chorar, porque eu adorava aquele robozinho. Depois eu ganhei um trem, uma locomotiva preta, e um que virava um bugre azulzinho. Eram meus 3 favoritos. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma faquinha sem ponta e eu ia tirando os parafusos, e eu desmontava aquilo e montava. E o passatempo era esse, desmontar e montar, sabe? Cada um com a sua Maria aí, é isso aí. Destruía. Mesmo? Ignorância. Aí depois, aí começou eu ter um pouquinho mais de brinquedo, foi quando eu ganhei o bonequinho do Wolverine, só que ele não mexia, você só colocava a garrinha assim no braço dele, né, e ele ficava numa basezinha. Ganhei o Surfista Prateado, também no mesmo esquema, né, só que ele não tinha nada para agregar a ele. O Superman, que aí você apertava, acho que a perninha dele, ele fazia assim. O Flash, que você apertava a mãozinha, ele mexia as pernas. E o Gavião Negro, que você apertava os bracinhos ou as pernas, agora eu não lembro. E ele batia as asas, cara. Esse era o que eu mais gostava, porque ele tinha asa, tinha a clava, aquele lá eu achava mais legal dos 3, né? E aí eu botava pra eles lutar todo mundo junto, cara, aí virava um Deus nos acuda. Aí eu desmontava a perninha dos Transformers lá, aí, por exemplo, um bonequinho batia no outro, aí eu fazia, assim, tipo um pedaço de coisa, assim, saindo. Gostava do sangue, né, pesado do sangue. Gostava de ver o óleo ali derrubado. Mas era assim, cara, eu passei... E olha só, galera, isso eu brincava sozinho, cara. Eu não... no início, né, era muito difícil, às vezes, eu ir na casa de alguém pra brincar. Eu brincava muitas vezes sozinho, então eu me baseava nos desenhos que eu assistia e fazia ali as brincadeiras. Só depois, com meus 7 para 8 anos, que eu comecei a ir pra rua. Aí já largava esses brinquedos. Como você começou falando das brincadeiras mais assim,
em casa, e eu também sou, o Gustavo é filho único, eu também sou filho único, então a gente se identifica muito nisso. Provavelmente esse vídeo não vai ficar um vídeo curto, então a gente deve dividir esse vídeo em 2. Vou começar como o Gustavo, por isso que eu fiz assim pro Gustavo, não é porque eu fui mal educado, é porque aí a gente divide. Um vídeo, a gente vai agora falar das brincadeiras que a gente brincava sozinho, que a gente brincava em casa, às vezes com colegas, como o Gustavo colocou aí. Depois a gente vai fazer um vídeo, vamos fazer aqui, a gente vai gravar direto, depois vai dividir com brincadeiras mais na rua, como é que era. Então, pegando o gancho aí que o Gustavo falou, aí, desculpa, tá, Gustavo? Não quis te interromper, mas acho que vai ficar mais fácil, inclusive, para você depois. Pensei em você. Os primeiros brinquedos que eu tenho lembrança, o meu pai foi motorista nos Correios, se aposentou como motorista nos Correios, e os Correios era uma empresa sensacional, até os governos, já de muitos anos para cá, irem destruindo os Correios. Quando eu era criança, Gustavo, a gente ganhava cesta, ganhava brinquedo dos Correios, mas eram brinquedos da Estrela, cara. Então, assim, eram brinquedos sensacionais. Eu lembro que tinha um foguete. Eu tenho esse brinquedo até hoje. Eu tinha 2, 3 anos de idade. Você dava uma flexão assim, era um foguete com uma roda só no meio, ele ia. Tinha outros brinquedos bem legais. E assim, eu lembro também que o meu pai fazia os brinquedos, porque assim, meu avô era carpinteiro. Então, meu pai tinha alguma habilidade para fazer as coisas com madeira. Então, ele fazia caminhõezinhos para mim, uma rodinha, aí a carroceria do caminhão, ele era uma latinha de sardinha, eu brincava com o caminhãozinho, eu adorava brincar de carrinho, eu tinha muito carrinho, assim, carrinho simplesinho. Outros que eu brincava também, você falou de bonequinho, os primeiros bonequinhos que eu tinha eram caminhõezinhos de boi. Eu tinha um índio que a minha avó trouxe uma vez para mim, eu tinha 3 anos, eu lembro disso. Ela chegou assim e trouxe, adorava quando alguém chegava ia, no caso, a gente falava, ia na cidade, porque era um ônibus, é isso mesmo, galera, era a época do caí, era preto e branco. Aí a minha avó trouxe para mim que era um índio, um cavalo, pô, adorei, cara. Tinha um carrinho de polícia, da polícia federal, brincava que carrinho era um carrinho de metal. Aí eu lembro também que um tio meu, cara, um tio que eu tinha, me deu um Jeep, cara, que você entrava nele, cara, porque meus pais não iam ter condições de comprar um carro daqui. E eu chorei, reclamei, eu queria um carrinho pequeno, cara, olha que criança doida. Aí, porra, mas depois não, adorava aquele Jeep. Tem histórias até que eu fiz curva de 2 rodas, assim, cara, que aquele Jeep. Só, cara, tinha que ter filmado aquilo, inacreditável. Se eu caio, eu me arrebento. Mas vamos voltar. Aí tinha os soldadinhos, brincava de guerra e tal. Não tinha esses bonequinhos. Aí eu fui ficando mais velho, esses desenhos animados. Eu já falei dos bonequinhos aqui do Capitão América e do Homem de Ferro, né? Que eram assim e tal. Aí depois eu queria os Thundercats, mas eu nunca tive nenhum. Eu tinha um Tiger pequeno, mas não era o que eu queria, eram uns bonecos grandes. Eu olhava assim, ficava babando aquele boneco, mas não tive. He-Man, eu queria o Rambo, eu tive. Mas era um Rambo, não era também o que eu queria. Beleza. Era um Rambo de camisa, porque tinha um Rambo sem camisa, portão, e tinha um Rambo de camisa branca, com Freedom aqui, era até legal. E tinha um lança-chamas, você fazia assim, um lança-chamas vinha na mão dele assim, era bacana o boneco. Foi o boneco mais assim diferente que eu tive na época. Eu também fazia essas guerrinhas, exército e tal, brincava, né? Muito em casa, gostava muito de brincar de carrinho, igual eu te falei. No fundo da minha casa tinha uma tabela de basquete improvisada, a gente brincava de fazer cesta, brincava de fazer cesta com pé também, assim, controle de bola de cabeça, de coxa, e tentava acertar com o pé. Gostava muito de desenhar, mas eu acho que a brincadeira que mais marcou a minha infância foi jogar botão. Eu adorava jogar botão. Mas eu adorava, e no começo não tinha campo, e tinha uns lugares mais lisos, a gente desenhava o campo e jogava. Eu lembro que eu ganhei campeonato que a gente fez interno lá na família com 5 para 6 anos de idade. Aí um tio meu tinha um botão oficial do Fluminense e ele sempre gostou de apostar. Ele falou que quem ganhasse levava o time, né? Eu ganhei o time, ele
Ele honrava a promessa ali. Eu tenho um time até hoje. Eu nem sei quantos times de botão eu tenho, Gustavo. Sinceramente, eu não sei. Porque um primo meu que eu jogava muito com ele, o Jabas, ele teve uma época que ele desfez dos... E eu comprei os times de botão dele todo. E ele tinha também muitos. Então, não sei te falar quantos eu tenho. Eu tenho, sei lá, uns 300 times de botão. Eu tenho campo oficial lá, comprei até há pouco tempo, mas eu não jogo porque eu não encontro ninguém para jogar. Até tem um amigo meu na época da faculdade, eu falei com ele que eu jogava. Aí ele falou assim, então vou lá te dar uma coça, vou lá jogar. Eu falei, tá, vamos lá. Como é que você joga? Eu falei, pode escolher a regra que você quiser aí. Joga do jeito que você quiser. Aí ele falou lá uma regra e tal, eu joguei na regra dele. A coça que ele me deu. Jogamos 10 quedas, cada queda era 5 gols. Ele fez 1 gol, eu fiz 50. Ficou 51. 51. Porra, ele ainda tomei um gol dele, cara. Que coisa absurda. Vou mandar esse vídeo pra ele. Ele vai lembrar que até hoje eu usou ele. Cara, é muito bom jogar botão, cara. Olha, eu lembro de eu tentando brincar de botão. Até meu pai, eu acho que foi que estava me ensinando. Só que na época ele não tinha condições de comprar o campo, né? Ele comprava aqueles botõezinhos... Você comprava em camelô mesmo, né? Os mais baratinhos. Esses botões que eu tinha, Gustavo, eu ia na farmácia, gostava de jogadores diferentes. Aí tinha um dinheirinho, eu ia lá, comprava. Você lembra desses relógios de plástico que tinha? Lembro. Então eu comprava o relógio para arrancar a tampinha do relógio, lixava. Aí, lixava mais um lado que o outro. Era profissional, cara. Eu tinha um primo que jogava botão no Futrica, no esporte, disputava o campeonato mineiro, brasileiro. E o irmão dele falava assim, ele vai te arrebentar no jogo de botão, ele vai ganhar de você. Eu falei, pode ser, ué, ele tá treinando, joga com os caras aí, mas eu só jogo na regra baiana. Eu falei, como é que é a regra baiana? Aí explicou a regra baiana. Pô, acho que ele não fez um gol em mim, cara. Para, esses caras enjoados, rapaz, ficar tirando... Tô tirando onda não, tô contando a verdade. Era muito bom, Gustavo, adorava. Cara, aí eu lembro que meu pai montou um campo pra mim, eu não sei, tipo um compensado que ele usou, sabe? Assim, né? Não fica tão legal, mas aí eu fiquei todo, né? Aprendi a jogar botão, vou jogar botão na escola. Rapaz, eu perdi pra todo mundo que eu joguei. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou jogar mais isso não. Eu sou muito ruim nisso, deixa isso pra lá. Mas era um negócio difícil, a molecada jogava, mas, por exemplo, igual eu vou te falar, eu era bom, mas, Gustavo, eu jogava muito botão. Talvez o botão fosse um negócio que às vezes eu deixava de brincar na rua para jogar botão. E às vezes jogar até sozinho. E eu treinava muito, Gustavo. Então, por exemplo, eu treinava escanteio. Eu tinha um bonequinho que a gente apelidou ele de tio Tunim, que ele era igualzinho o tio meu, narigudo. Tem pra caramba o boneco, horrível. E é igualzinho o tio meu, que Deus eu tenha adorado. Eu botava o boneco na área e eu batia o escanteio para mirar na cabeça do boneco, bater a bolinha e entrar. Eu jogava só com bolinha redonda. Eu jogava com aquela chapinha, o disquinho, mas depois que descobri a bolinha redonda, eu gostava muito mais. E eu botava os goleiros assim, os goleiros desses times eram goleiros que você colocava o gol, atrás você marcava o goleiro assim. Os times oficiais vinham com goleiros grandes. E eu botava 3 goleiros daquele no gol, sobrava um espaço assim no ângulo, e eu chutava de vários lugares, cara, ali. Então, assim, eu tinha que jogar bem, porque eu treinava muito aquilo. Entendi. Bacana isso, cara. Maneiro. Me fez lembrar da época quando eu estava começando a aprender a jogar botão. Cara, você estava falando aí de alguns brinquedos, eu lembrei aqui na hora também de uma outra coisa, mas isso eu já estava mais velho um pouquinho, já devia estar com meus 9 anos, 10, por aí. Só que eu brincava pouco com isso. Eram uns enfeites de estante que faziam tipo uma fazendinha, sabe? Você tinha um porquinho, uma galinha, um cachorrinho, sabe? E eu comprei junto um pacotinho que vinha um monte de índio, sabe? Índio com arco e flecha, índio com cavalinho, tudo de plástico. Aí o que eu fazia? Eu fazia os índios
invadindo a fazendinha, entendeu? Pegando os patinhos, pegando tudo. Era bacana, mas assim, eu brincava muito pouco com isso, mas eu lembro aí. Não, então, eu gostava muito de brincar assim, Gustavo. Eu tinha boizinho, eu tinha uns bonequinhos, uns soldados, assim. Aí meu primo tinha uns soldadinhos bem legais. A gente brincava de guerra. Às vezes a gente montava um exército de um lado, outro do outro, assim, e fazia tipo umas catapultas e aí a bolinha ia, derrubava alguém do exército lá. Era legal. Eu gostava muito de desenhar também. Acho que falei isso aqui já no vídeo. Aí eu desenhava os super-heróis ali. Eu gostava muito de imitar a Liga da Justiça e desenhar. Mas não era eu gostava de desenhar e desenhava até relativamente bem, assim. Se eu visse o desenho, por exemplo, se eu ver, eu faço até hoje. Mas assim, se eu tentasse desenhar o mesmo desenho sem ver, saiu uma bosta, horrível. Mas se eu visse o desenho, eu desenhava qualquer coisa que você me desse. Sem botar, não é botando igual o pessoal bota assim, não. Não é botando, não. Mas eu tinha dificuldade, e tenho, não sei desenhar assim, desenhar de cabeça alguma coisa. Era legal, gostava. Mas só que os desenhos que eu fazia eram muito comuns, eram risquinhos mesmo, que era para fazer rápido ali, era muito bom, cara. Gostava de jogar dama, adorava jogar dama também. Jogos de tabuleiro, tinha uns joguinhos de corrida, ludo, gostava muito de Sherlock Holmes, que eu até comprei, eu tenho o jogo, comprei outro, eu adorava. Quem não sabe, Sherlock Holmes é um jogo de tabuleiro que você ia decifrando enigmas e vinham pistas. Então, por exemplo, aí você estava dentro da cidade, aí o Sherlock e o Watson, né? Meu caro Watson. E aí você ia, por exemplo, no museu, nas docas, no cemitério, farmácia, na Scotland Yard, era toda Londres ali. Aí você ia no lugar, chegava lá e falava assim, sem pista. Aí você blefava também, né? Porque era um jogo que você tinha que chegar. Quem conseguisse decifrar primeiro já voltava para casa. Ganhava quem chegasse primeiro e decifrava se era o motivo, o assassino e a arma. Geralmente era isso. Se você já soubesse as 3 respostas ou julgava saber, você voltava logo. E às vezes você blefava, você chegava lá no cemitério, aí tá assim, não tem pistas. Porque aí era tipo um interrogatório, você tirava um papelzinho, caraca, aí você fazia aquela face de que tinha uma pista ali, anotava, era muito bom. Aí, e tinha um lugar que te dava assim, a pista 1. Se você quer saber mais, vai até o bar. Eu falei, vou pro bar. Aí você já ia direto pro bar. Era legal. Eu amava, cara.